cinema é o conglomerado das outras artes. O cinema é literatura, mas é dramaturgia também, mas é música também, mas é pintura também. Não tem nenhum meio de expressão ou qualquer arte no mundo que consiga te colocar tão rapidamente em contato com outra cultura quanto o cinema. Filme nenhum é fácil, entendeu? E é por isso que é tão legal fazer. Não existe um bom e um mau filme. Existe o bom espectador e o mau espectador. Você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed, with the same completeness as was the power of the European dictators. To do that, we are now engaged in a process of deploying millions of our armed forces against Japan in a mass movement of troops and supplies and weapons over 14,000 miles, a military and naval feat unequaled in all history. Substantial portions of Japan's key industrial centers have been leveled to the ground in a series of record incendiary raids. What has already happened to Tokyo will happen to every Japanese city whose industries feed the Japanese war machine. If the Japanese insist on continuing resistance beyond the point of reason, their country will suffer the same destruction as Germany. Our blows will destroy their whole modern industrial plant and organization, which they have built up during the past century. There's a shadow of a man at Hiroshima, where he passed the moon in a wonderland at Hiroshima, neath the August moon, and the world remembers his face, remembers the place was here. Olá, aqui é a Angélica e hoje nós vamos falar sobre as animações de Gen Pés Descalços, que são baseadas no mangá do Keiji Nakazawa. E para participar desse podcast aqui, eu convidei o Wellington Magaren, que é lá do Clarincast. Tudo bem, Wellington? Opa, tudo bem, Angélica? Obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre essas animações aí que é importante para a história do Japão, né? Sim, para toda a humanidade, né? É um exemplo a não ser seguido, né? E eu adoro gravar podcast com os pés descalços. Eu nunca esperava um negócio desse, assim não esperaria. Também com o Eduardo Coço, que é do nosso site, do Dimensão Nerd, do Destino Poltrona. Tudo bem, Edu? Tudo bom. Não podemos esquecer o que as bombas nucleares são capazes, para que não sejam usadas novamente. Sim, querido. Com o Douglas, que é lá do Pod Trash, que é lá do blog do Exumador. E também é professor, né, Douglas? Também é formado em História, né? Isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Obrigado pelo convite mais uma vez, Angélica. Ô, querido, é um prazer. Contra o genocídio, contra a covardia. Estamos aí. Sim. Com o Marcos, que é da nossa equipe aqui do Cine Masmorra. Opa, tudo certo com vocês? Harry S. Truman, arda no mármore do inferno. Sim! Isso. E com o Daniel Volpone, que é da nossa equipe também. Tudo bem contigo, Daniel? Tudo. E vamos falar de um fato que é muitas vezes esquecido, né? Felizmente, né? Eu vi tudo em Hiroshima e não vi nada. Marguerite Duras, Lan Resnés, né? Hiroshima Mon Amour. Toda vez que eu ouço ou leio as palavras bomba atômica, eu me sinto sufocado pelas recordações horríveis de 6 de agosto de 1945, o dia em que a bomba foi lançada sobre minha cidade, Hiroshima. Corpos foram carbonizados instantaneamente pela onda de calor de 6.000 graus. Pessoas perambulavam com tiras de carne dilacerada pendurada de seus braços e pernas,
globos oculares saltando das órbitas, intestinos pendentes de abdômenes escancarados pela força da explosão de 400 metros por segundo. Essas figuras sinistras, mal reconhecíveis como humanos, cambaleavam pelas ruas como um desfile macabro. Era o verdadeiro inferno sobre a Terra. A princípio, vamos lá, né? Falando do mangá, como é que foi esse daí? Foi um projeto, né? Que o Keiichi Nakazawa começou em 76, né, gente? Na verdade, ele começou a falar, né, a fazer histórias a respeito da experiência dele com a bomba atômica depois da morte da mãe dele em 1966. Eu não li o mangá do Hadashi no Gen, né? Eu li os 2 primeiros volumes de 5, né? Que é o Struck by Black Rain. Ele vai contando em cada volume uma história diferente, né? De uma vítima da bomba, que foi lançada no Japão, né? No primeiro volume tem a história de um mercenário, que é tipo um assassino de aluguel, né? E ele tem raiva dos estrangeiros, ele só mata estrangeiros, né? De preferência americanos, né? Ele era criança durante o ataque, né, das bombas e teve o braço deformado. Ele vai conhecer, eventualmente, uma outra vítima do bombardeiro em Hiroshima, né? Doente, cego, né? Em decorrência da radioatividade. Ele vai ter uma filha que nasceu cega, essa vítima, né? E aí, nessa história, ele procura lembrar todos os estrangeiros que vão visitar o memorial, né? Em Hiroshima, o Memorial da Paz. Que eles parecem ter esquecido, né? Dos estragos da bomba, né? Além disso, ele também vai condenar os japoneses que se ocidentalizaram, né? Aquele projeto depois do final da guerra de ocidentalização dos japoneses. Ele vai falando, nesse primeiro volume, em forma de flashback. Grande parte disso vai ser mostrado em detalhes no Hadashi no Gen, no mangá mesmo, né? Ele vai falando, acho que é nesse primeiro volume, ele vai falando daquela questão do horror mesmo, do resultado do que aconteceu com as vítimas, né? A pele descamada, né? Os olhos saltados para fora das órbitas, né? As pessoas grunhindo, para fora, os sobreviventes, né, andando que nem com aparência monstruosa. Isso ele vai falar primeiro, pelo que eu entendi, nesse primeiro volume do Struck by Black Rain. E ele vai falando de cenas horríveis, né, as pessoas morrendo empilhadas, umas sobre as outras, nas ruas, né, vermes e moscas, né, nos ferimentos, do cheiro horrível de corpos em decomposição, aquela coisa toda, né. O segundo filme, o Hadashi no Gen, o 2, né, ele vai mostrar aquela cena das ossadas destruídas pelas retroescavadeiras. Ele vai contar isso nesse primeiro volume do mangá. O segundo volume, que eu também tive a oportunidade de ler, fala sobre a questão do preconceito sofrido pelas pessoas vitimadas da bomba, né? Os sobreviventes. Então quer dizer que o mangá, o Game Pés Descalços, ele é um projeto final. Ele começou através desse projeto aí e foi melhorando ou foi modificando até ter esse projeto assim finalizado, é isso? Ele teve a decisão, né, de trabalhar como... Ele percebeu o talento dele, né, como artista, né, como desenhista, e descobriu que era assim que ele ia passar a mensagem dele, né? O objetivo, assim, no meu entender, né, acredito que seja isso. O objetivo dele, através do mangá, é fazer com que as pessoas não esqueçam do genocídio que foi, né, a destruição de Hiroshima, de Nagasaki. Ele vai fazer isso através do desenho. O Hadashi no Gen vai levar vários anos para ser concluído, né? Isso aqui, parece que ele tá contando histórias episódicas, né, em 5 volumes. São histórias mais curtas, vamos dizer assim, né? Ele conta esses episódios separados e depois ele vai falar, acredito que mais autobiograficamente, naquele outro também, o I Saw It, né? Que vai ser o mais bibliográfico, não é isso? A segunda história mostra já, depois de 28 anos do ataque de Hiroshima, mostra o problema do preconceito. Porque a protagonista dessa segunda história, desse segundo volume, ela ia casar com um sujeito, só que a família do sujeito descobre que ela é filha de um sobrevivente do ataque. Então o casamento é cancelado e ela vai brigar com o pai, porque o pai escondeu durante quase 30 anos essa história. É uma coisa bem triste, sabe? E até o que acontece hoje em dia, né? Até hoje tem essa questão do preconceito aí, né? Sobre as vítimas da bomba, né? Até falando sobre isso que você comentou, né? Pra quem teve a oportunidade de assistir aquele documentário Clarão, Chuva Negra, os sobreviventes da bomba, eles sofreram preconceito por conta das doenças, né? O pessoal acreditava que se cruzasse ali os genes ia nascer crianças também problemáticas, né? Então eles sofreram muito preconceito, escondiam, sim. Dizer até que era contagioso, né? Quem chegasse perto ia pegar a doença deles também, terrível.
E ainda misturava nisso tudo, porque na região ainda tinha muitos imigrantes, né? Então misturava preconceito com opinião política, com estrangeiro. É verdade. Até com quem sofreu os efeitos da radiação também, né? Verdade. Nesses primeiros volumes aí que você citou, as histórias são muito mais adultas, né? Do que... Isso. Ele até, no final desse segundo volume, ele fala, esse aqui é um registro para que as novas gerações entendam o que aconteceu e não esqueçam. E o objetivo parece que a partir daí já fica claro mesmo, né? Ele vai amadurecer essa ideia, no meu entender, né? Com os outros projetos, né? Só colocando um parênteses, né? Eles chamam os sobreviventes do acontecido, da bomba, Hibakusha, né? Isso. São sobreviventes da bomba. Pegando o fio da meada do que o Douglas e o Daniel estavam falando, justamente isso. Depois ele fez o I Saw It, né? Keiji Nakazawa, ele não era um quadrinista assim, famoso, nada. Ele publicava em antologias, histórias curtas, pequenas. E até como o Douglas falou, o Gen, ele demorou 12 anos para ser editado completamente. Porque é o seguinte, ele publicava um volume numa editora, daqui a pouco a editora cancelava a série, ele ia para outra, cancelavam a série, ele ia pra outra, ele rodou em várias editoras, sei lá, 5, 6, 7 editoras diferentes. E o mangá não foi um grande sucesso na época que ele foi publicado em partes, em antologias, né? E tal. Ele acabou sobrevivendo justamente o que você tinha falado, Angélica, do projeto Game Pés Descalços. Um grupo de pessoas pegou o mangá antes dele ter terminado de ser publicado. Ele ainda estava sendo publicado e começaram a fazer traduções para várias línguas e tentar espalhar pelo mundo, né? Tanto é que a versão aí definitiva do mangá completo só foi ser terminado de publicar ano passado nos Estados Unidos. Que isso? O 10º volume foi editado finalmente ano passado. E agora, por isso também está sendo editado no Brasil agora completo, né? Eles têm edição standard americana, né, para poder fazer a tradução. O que é uma vergonha, né? Porque então essas edições brasileiras aí estão incompletas, né? Inclusive as que a gente possui, né? A edição da Conrad, ela é em cima desse projeto Game Pés Descalços, que é um grupo independente, né, de pessoas que pegaram o mangá que ainda não estava completo, o Nakazawa não tinha terminado o mangá ainda. Traduziram 4 volumes, né, uma versão condensada, e é essa edição que a Conrad fez. Mas eu acho também importante falar que, tudo bem, foi publicado aqui incompleto, porque na verdade estava incompleto ainda, né? A tradução que a gente tinha disponível era incompleta, mas foi muito pioneiro deles terem feito isso na época aqui. Sim, sim. Então, foi importante. Edu Kosso, sobre o estilo do mangá, obviamente os desenhos dos mangás têm estilos diferentes, né? Esse especificamente, qual que é o estilo? Ele é shonen mesmo, shonen, ele foi publicado na Shonen Jump, no Japão. Então é aquele quadrinhos para meninos, né? E para adolescentes. Então ele tem um estilo assim, com comédia assim, inspiração, amizade, isso aí junto. Que é uma coisa que, pra quem dá uma olhada no mangá, tem até texto do Art Spiegelman, né? Que é do Mouse, né? Que é muito importante de ser lido também, ser conhecido, causou estranheza. Até ele, no texto dele, ele fala que causa um pouco de estranheza o fato de ter um tom, às vezes, meio humorístico, né? Ou então o pai bater nas crianças, há muita porradaria, mas o pessoal usa esse estilo assim muito pra expor um sentimento e não pra fazer apologia à violência nem nada, violência infantil, quem né? tá acostumado com o mangá lá sabe que ele é assim mesmo, mas quando chegou nos Estados Unidos eles não estavam bem acostumados, né? Que o boom mesmo chegou a esses anos agora. Então eles achavam meio estranho. Então se tivesse mais conhecimento eles não teriam achado estranho, porque como é a história de Hiroshima, né? Então eles achavam que devia ser extremamente sério. Mas como era uma revista para entretenimento mesmo, então não tinha como ser dessa maneira. Sim. Então o Kosso falou sobre o estilo shonen. Se você olhar ele, você reconhece o estilo das publicações da Shonen Jump mesmo. Sempre tem aquele herói que vai enfrentar uma dificuldade, conseguir superar os desafios e com amizade. Claro que aqui é voltado mais para esse fato real a bomba não é nenhum ser extraterrestre como acontece, por exemplo, em Dragon Ball, mas se você for ver o estilo da narrativa é o mesmo. Sim, sim. Mas complementando um pouquinho, coisas que há no mangá que vocês gostariam de destacar, que claro, não teve condições de colocar na animação. Com certeza é o Antes da Bomba, que mostra o preconceito das pessoas para quem era contra a guerra, que todo mundo tinha que achar o imperador que era o deus, né? Ele era um dos deuses, se é contra ele, ia contra um deus, então eles tinham medo, assim. E eles treinavam assim, tudo a comida que eles tinham tinha que dar pro exército, eles passavam fome. Essa parte foi totalmente tirada do mangá, mas é muito interessante de se falar, né?
Então, mas é isso mesmo que o Eduardo tá falando. Antes de você ter a queda da bomba mesmo e da ação, né, da sobrevivência dos personagens começar, o mangá ele é muito mais completo em mostrar a situação que estava tendo no Japão, especificamente em Hiroshima, como a guerra estava mexendo com as relações sociais, o militarismo do Japão, essa coisa, o próprio Keiji Nakazawa, ele fala que também ele tinha intenção de criticar a dinâmica familiar que existia na época, né, essa coisa até algumas coisas, atitudes do pai dele, embora ele ame muito o pai, ele não deixa de mostrar que o pai batia nos filhos, tinha uma certa rigidez, ele também pôs isso em tom de crítica, e ele criticava também o militarismo e essa coisa dessa adoração, né, pelo imperador e esse nacionalismo exacerbado, né? Tudo isso está muito bem colocado no quadrinho, é citado na animação, né? É mostrado na animação, mas com muito menos detalhes, porque também tem muito menos tempo, né? Sim. O pai dele é muito perseguido, né? Ele expõe publicamente o quão contra ele é essa guerra, né? A pobreza, e ficando assim mais amplo, né? O fato de o imperador sequestrar os coreanos, né? Obrigar os coreanos a se separar das famílias para lutar do lado deles, entendeu? Todo aquele contexto histórico, né? Terrível, né? Porque o Japão também prejudicou pra caramba outros países, a China, né? Também, né? A China, eles invadiram a China para ter lugares estratégicos para guerra, também pegar chineses também para trabalhar lá no Japão como meio escravo, né? Trabalhar lá para cuidar para o povo japonês ter tudo para a guerra continuar. No documentário, no Clarão Chuva Negra, eles falam muito que o Japão invadiu a Coreia e muitos coreanos estavam indo para aquela região de Hiroshima. E eu queria saber se eles tratam disso também no mangá ou nem é mesmo. Tanto tratam que tem o vizinho, é o Sr. Pak. Eles falam sobre isso, né? Porque eles ficam falando para todos que eles são burros, que eles são estúpidos, que eles são idiotas, a vestimenta é ridícula. Eles ficam fazendo uma publicidade que o outro país lá são um monte de imbecis, né? E que não merecem respeito. E esse Sr. Pak aí, ele ajuda pra caramba a família do Gen. Então, ele é uma das poucas pessoas que ajuda, assim, a princípio. Muito lindo esse personagem, pra quem lembra. E ele tem família dele, tem lá também, tá no Japão. O pai dele, né? Isso, tem o pai dele, depois vai morrer, né, o pai dele, ninguém vai querer ajudar, né? Puta, é muito triste. Esse personagem é bastante interessante lá numa das cenas mais dramáticas do primeiro filme, né? Uhum. Ele que vai, né, impedir a morte da mãe do Gen, né? Bom, assim, no meu entender, os Estados Unidos, no final do século XIX, eles obrigaram o Japão, né? Abrir o mercado, a base de canhão, né? E você vai se ocidentalizar, você vai abrir o mercado para o Ocidente, né? 20 anos depois, o Japão aprendeu a lição. Ele vai fazer a mesma coisa, vai abrir o canhão, vai colocar os navios lá na Coreia. Isso em 1876, para forçar a abertura comercial. Então, ele tem essa questão do imperialismo, mas a lição já veio de antes, né? Criaram um precedente, né? Exatamente. O Japão, ele é obrigado a se ocidentalizar e como ele sempre teve problema, não estou justificando nada, né? Só estou expondo... Mas nada se cria, tudo se copia. Isso. Também na história. E não estamos julgando nada, a gente só está falando realmente, né, a situação. Porque da mesma forma que os Estados Unidos obrigaram o Japão a abrir as portas, a abrir o comércio, né? O Japão vai fazer isso também com a Coreia e vai começar uma política de expansão imperialista ali pela Ásia. E, inclusive, ele chega a invadir com sucesso a Rússia, a China, a Coreia mesmo que foi falada. Então, o Japão não estava assim... ele tinha a capacidade de ser uma potência imperialista, né? Como os Estados Unidos, como a Europa, que tinham várias colônias no sudeste da Ásia, né? Indochina, as Filipinas, que eram os próprios Estados Unidos. E o Japão, ele vai, por questões, né, de como ele quer ser uma potência também, ele precisa, diferente dos outros, de muita matéria-prima, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar dominar, né, com um discurso até pacifista, de libertar as colônias do Sudeste Asiático, que eram dominadas pela Europa, mas ele vai fazer isso só no discurso, ele também vai querer dominar, colonizar esses lugares, né? E começa igualzinho a fazem agora, né? Exato. O discurso pacifista, etc, né? Exatamente. O discurso é de destruir para depois pacificar, né? E democratizar. O discurso, você vê que não muda, né? O Japão também vai aprender a cartilha direitinho. E ele vai fazer isso e vai ter aquela questão vocês estavam falando da fome, dos coreanos sequestrados. O que acontece? O Japão, ele estava
cercado nessa época, né? Em meados de 40, 44, ele já estava perdendo a guerra lá no Pacífico, né? A superioridade bélica dos Estados Unidos era muito maior e eles já estavam bloqueando o Japão. 80% da frota naval, da marinha mercante japonesa, com mantimento, com combustível, com o que quer que seja, foi tudo afundado por submarino, né, nessa guerra. Então o Japão realmente passava por um período sério de fome, sério de carência de tudo, né, de sapatos até, né, no próprio documentário que a Angélica falou, White Light, Black Rain, né, um dos sobreviventes fala, apesar de tudo isso, de toda essa carência, o sentimento de otimismo e de nacionalismo, de que os japoneses iam vencer, apesar da derrota, que todo mundo sabia que eles iam perder, mas o sentimento pro povo, aquela propaganda, né, é de que eles iam vencer. Mas aí o sobrevivente no documentário fala, poxa, a gente não tinha nem sapato, a gente andava descalço, como é que a gente vai vencer essa guerra, né? Ele chega a falar isso. Pois é, rolou todo um processo de lavagem cerebral, né, no povão também, né, pro povo acreditar que... demônio, né? Isso, americano é demônio, né, os coreanos são burros, né, então o processo de cegueira moral também, né, porque pelo menos no Gen, assim, ele retrata, né, já que é uma obra semi-biográfica, né, a família dele era muito escrotizada, chamavam as crianças de traidores, né, o pai não conseguia arrumar emprego, né, viviam passando fome o tempo todo. A maior parte, assim, do primeiro volume do mangá é eles falando sobre a fome mesmo, a miséria que eles já estavam passando, né. Os japoneses sabiam mesmo que a guerra ia acabar com eles perdendo, mas mesmo assim eles falando que o imperador era Deus, é impossível o Japão perder, já que um Deus é impossível eles perderem, né? Só que eles foram enganados mesmo sabendo que não tinha como. Uma bela lavagem cerebral que deu certo, né? No final das contas, ele nem sabia o que estava por vir. Quando os incêndios começaram, o ar reverberava os gritos das pessoas encurraladas nas casas arruinadas que pegavam fogo. Mesmo os que tinham sorte bastante para correr mais rápido que as chamas, caíam mortos de exaustão. Larvas eclodiam dos cadáveres em decomposição espalhados por toda parte, enchendo o ar com um fedor horrível. E eu me lembro de tudo como se fosse ontem. Hiroshima, então a maior cidade no oeste do Japão, desapareceu nesse inferno atômico, levando com ela 200 mil cidadãos. Mas a bomba desencadeou algo ainda mais aterrorizante que sua temível destruição. Um monstro chamado radioatividade se espalhou pelo ar e pela terra à espreita das gerações por vir. Pessoas que sofreriam de leucemia, câncer e outras tantas doenças. Na animação, como você tem o recurso do movimento, essas cenas elas ganham um outro impacto, né? São mais curtas, porém o impacto delas é aumentado, é ampliado por essa sensação de movimento, de você poder ver o sujeito sendo atingido pela onda de choque, se incinerando, tendo a pele destruída. É muito chocante, inclusive até quando foi exibido nos Estados Unidos, muita gente não aguentou, né? Tinha gente que não quis ver o filme até o final, né? Ainda mais, né, sabendo todo o contexto, né? Eles não esperavam que um desenho, né, um anime, né, passasse esse tipo de mensagem, né? Altitude 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb. A animação ela começa então um pouquinho, né, o primeiro filme, né, é tipo estilo documentário, não, mostrando o Japão, né, sim, falando sobre a data, né, do acontecido, horário. Isso. Eles falam porque especificamente nessa introdução, né, desse comecinho que parece um documentário mesmo, sobre os bombardeiros que aconteceram em 65 cidades do Japão. Só em Tóquio foram 100 mil mortos, né? Então, na verdade, o Japão estava bem castigado e não se rendia, né? Exato. E não se rendia.
né? Mas dificilmente ele ia aguentar muito mais tempo. Hoje também se comenta muito, não sei se você mesmo, Douglas, pode confirmar essa informação, que esses bombardeiros, além de ter o efeito do choque, visavam os alvos civis, óbvio, e visavam também as indústrias japonesas, porque o Japão era uma potência industrial em crescimento e já aproveitaram essa situação para tentar acabar com o parque industrial japonês, né? A ideia era essa mesmo. A segunda cidade a ser bombardeada, né, frente à negativa lá deles, o Japão não se rendeu, né? A primeira bomba caiu, o imperador se recusou a rendição, né? A segunda cidade era uma cidade industrial, que eu não lembro agora, não sei se era Okinawa, não lembro agora. Era uma cidade que ficava perto de Nagasaki. Eles só foram bombardear Nagasaki porque estava com... o tempo não estava favorável, eles não iam conseguir mirar direito a cidade a ser bombardeada. Então, eles escolheram um alvo melhor, uma cidade menor, mas também tinha um parque industrial lá, né? A segunda bomba não cai no centro de Nagasaki, né? O objetivo realmente era atingir parque industrial, né? A indústria fica mais afastada do centro da cidade, né? Da área residencial. Em Hiroshima tinha também uma concentração maior de militares, né? Um campo de treinamento, etc, né? Que até mostra isso no game, né? Um pouquinho, assim. No mangá bastante, na animação mostra um pouquinho. Hiroshima também parece que ela tinha uma maioria de construções em madeira. E eles estavam muito curiosos de ver o efeito de uma bomba que gera quase 5.000 graus sobre essas construções de madeira. Se realmente ia incinerar tudo. E também a primeira cidade a ser escolhida para ser o alvo da bomba era Kyoto. Mas parece que o ministro da guerra americano tinha passado a lua de mel em Kyoto e ele resolveu optar por Hiroshima em lugar de Kyoto. Olha só. Gente, e interessante, né? Porque a gente vai pesquisando sobre o assunto e pesquisa, vídeos, etc, né? Eu não sei se foi nesse ano, mas teve um sobrevivente que faleceu esse ano, que o cara sofreu os 2 ataques. Ele morreu aos 96, negócio assim. Ele estava em Hiroshima, aí ele viajou para Nagasaki para poder fazer o tratamento. E 3 dias depois, a outra bomba caiu em Nagasaki, né? O apelido desse cara é John McClane, morreu. Tem um documentário que eu não consegui, infelizmente, encontrar, que fala sobre... parece que foram mais 100 e poucas pessoas que calharam de estar em Hiroshima e 3 dias depois foram para Nagasaki. Double Atomic Bomb of Hiroshima e Nagasaki. É de 2006, né? E o nome desse sujeito é o Tsutomu Yamaguchi. Meu Deus, ele estava em Hiroshima, trabalhando lá para Mitsubishi, sobreviveu às queimaduras, aí ele foi para Nagasaki, a cidade natal dele, caiu a bomba atômica na cabeça dele, ele foi trabalhar, estava contando, na hora de cair a bomba em Nagasaki, ele estava contando pro chefe dele o que aconteceu em Hiroshima. E aí cai a bomba lá também, meu Deus do céu. E ele parece que é a única pessoa, assim, oficialmente reconhecida pelo governo como vítima dupla, né? Meu Deus. Pois é. Ô, Magari, você queria fazer uma relação com o túmulo dos vagalumes, né? Por favor. É que no túmulo dos vagalumes narra exatamente um desses ataques anteriores aos ataques de Hiroshima e Nagasaki, que foi na cidade de Kobe. Olha, no Japão. Pra quem não conhece, né, a gente citou assim meio jogado, mas também tem uma animação bem interessante chamada Otaru no Aka, Túmulo dos Vagalumes. Bem legal, muito emocionante também. Filmaço. E nós vamos deixar disponibilizado para você poder conhecer. Nessa animação, tanto na animação quanto no filme que fizeram, dá pra ver isso que vocês citaram agora um pouco mais cedo, da incredulidade do Japão, dos japoneses. Eles tinham certeza que iam ganhar a guerra. Aí na hora que começou a atacar, quando viram que o Japão se rendeu, muitos dos japoneses mais velhos assim perderam o chão, né? Não, e eles estavam recebendo informações falsas, né? Sabe, muito complicado isso daí. O pessoal da cúpula não estava sendo sincero, né? Obviamente, né? O governo mentiu, né? Pra continuar a guerra. Tanto que nesse túmulo dos vagalumes, o pai dos irmãos principais, ele saiu pra ir lutar na guerra e eles achavam que ele tava vencendo, né? Aí quando eles recebem a carta que ele tinha morrido, que eles veem que o negócio tava feio. Essa questão que vocês estão falando do bombardeio, nas outras cidades, né, todo dia. Então eles já estavam acostumados com aquela desgraça, né, com a bomba caindo do céu, né, o bloqueio nos mares, né, carestia. Só que em Hiroshima
quando tinha o ataque, né, quando tinha o alarme, né, de que tava chegando um avião, eles meio que até estavam nem aí mais, né? Porque eles iam pro abrigo antiaéreo quando soava o alarme, mas não tinha bombardeio, né? Não acontecia nada, né? Mal sabiam eles, né? Mas nas outras cidades, né, eles estavam sofrendo muito com a destruição, construções de madeira, né? Como o Norega falou, eram ataques contra a população civil mesmo, mas arrasadores, né? Morreu, o Norega falou, 100 mil pessoas em Tóquio, pegou fogo aquilo tudo. Em Hiroshima, ao contrário, eles estavam até meio que, né, não entendendo o que estava acontecendo, né? Poxa, peraí, tá soando alarme, não tem bombardeio, o que que é isso? Né? Não entendiam nada. Mesmo depois de mais 66 anos, continuam a ser acossadas pela doença e pela morte. Restam pouquíssimos sobreviventes hoje em dia, mas não existe uma cura em vista para os danos que a radiação causa ao corpo humano. Quando a bomba foi lançada, eu estava de pé à sombra de uma parede de concreto do lado de fora da minha escola e recebi o calor da explosão apenas na parte de trás da minha cabeça e do pescoço. Escapei por milagre com queimaduras leves. Eu estava a menos de 1 milha do local de detonação. Pouquíssimas pessoas sobreviveram a essa distância. No mangá, na animação, tem o cotidiano das famílias, né? Aquele negócio de ficar se escondendo nos abrigos, né? Abrigo antiaéreo, né? O próprio pai do Gen ficava falando o tempo todo que se tivesse um ataque mesmo, não ia adiantar nada eles se esconderem nos abrigos, né? E eles já estavam tão acostumados que eles conseguiam identificar o avião pelo barulho já, né? Uhum. Que um dos motivos também dos Estados Unidos é por causa que as batalhas, como a gente tinha falado antes, que os japoneses eles não desistiam da guerra, a batalha para os Estados Unidos já estava ficando muito cara. Então, estavam atacando diretamente para tentar acabar com os meios de produção e eles acabarem desistindo da guerra, mas isso não acontecia nunca, né? Tanto que mesmo com a primeira bomba ainda não tinha desistido, né? Não era consenso também dos militares americanos que jogar bomba ia ser a melhor coisa. Muitos deles eram contra, entendeu? Totalmente contra a ideia, né? Porque também... parece até que a gente está diabolizando, né? Um pouquinho, mas nem todos, né? Tem várias declarações aí e documentários, até coisas documentais mesmo, entendeu? Que o pessoal não concordava, entendeu? Achavam um absurdo, até porque eu acho que a Alemanha já tinha se rendido, né? Mais ou menos. A Alemanha, eles queriam usar contra a Alemanha. O que o pessoal fala, na verdade, é que essa bomba o pessoal queria testar, entendeu? Só que como testaram, né? Também quase todos envolvidos, eles não sabiam do potencial. Do efeito que poderiam causar. E tanto que também foi de estudo para ver o efeito da radiação em pessoas comuns. Depois eles testaram esses soldados americanos também no deserto. Exatamente, que coisa horrível, né? É um negócio... Assim, essa questão é bizarra, né? Antiética é o extremo, né? Na minha opinião. Você vai pegar essa população civil, né? E vai dizimar a população civil para fazer teste, para ver o efeito da bomba, né? E dizem, né? Tem gente que estuda e fala que foi justamente para mostrar força para a União Soviética, né? Porque vamos acabar com a guerra, mas acabando a Segunda Guerra a gente vai ter outro problema, né? Que é o crescimento lá da União Soviética, né? Então Exatamente. O objetivo talvez tenha sido, né? Muito estudioso fala que foi justamente por um fim dramático à guerra e dar uma demonstração de força do poder dos Estados Unidos. Eles só tinham produzido essas 2 bombas. E eles tacaram essas 2 bombas no Japão. Porque a União Soviética também atacou o Japão, né? Ou seja, né, eles estavam com medo, na verdade, que parece que o exército da União Soviética era muito maior, né? Era gigantesco mesmo. Parece que eles estavam com um receio também de não mostrar que eles tinham a liderança, entendeu? O poderio maior, né? Foi uma questão de, literalmente, botar o pau na mesa, né? De chegar e falar assim, ó, nós somos foda e nós vamos provar que nós somos foda, entendeu? Não tem pra ninguém. E aí o imperador teve que engolir, né? E ele se rendeu, né? Assinou a rendição. Aquilo impensável, né? Ele transmitindo no rádio, dia 15 de agosto de 45, acabou a guerra, né? Impensável. Os japoneses incrédulos, ninguém acreditava, porque segundo a propaganda mentirosa eles estavam vencendo, né? Eu não sei se é verdade, mas no dia que o imperador anunciou a rendição do Japão, teve um cara na plateia que falou, por favor, o senhor não tinha falado que o senhor ia se suicidar se o Japão perdesse? Aí pegaram o cara, calaram a boca dele, enfim, não ficou por isso mesmo, né? Porque o Hirohito tinha prometido cometer seppuku se o Japão perdesse, né? Perdeu, ele não cometeu nada, né? Mas pois é.
Meu pai, minha irmã e meu irmão foram soterrados em nossa casa e morreram. Minha mãe, que pendurava roupas para secar na varanda, foi protegida da onda de calor pelo telhado. A força da explosão lançou-a para fora, mas ela escapou quase sem arranhões. E na ocasião, minha mãe estava grávida de 9 meses. Ela deu à luz numa calçada em meio àquele inferno nuclear. Minha irmã, recém-nascida, viveu 4 meses antes de sucumbir à desnutrição ou aos efeitos da radiação. Nunca soubemos a causa exata de sua morte. A família, né, no caso do Gen, né, parece que bomba atômica, eu não sei, né, mas parece que bomba atômica em japonês é Genbaku. Aí talvez seja por isso que ele botou o nome dele, do protagonista, né, que o Nakazawa botou o nome do protagonista de Gen. Tem a família, né, tem a irmã, tem um irmão pequeno de uns 4 anos, a mãe grávida e doente, e o pai, né, perseguido, como vocês falaram, né. E a mãe, ela tá grávida, se nutria, é um problema sério. Como o Gen e o irmão dele, o Shinji, né, eram moleques matreiros e crianças, né, e tinham um problema, eles vão fazer toda sorte de buscar toda sorte de soluções criativas, né, pra tentar solucionar os problemas diários e horríveis, né, e cotidianos daquela guerra, né. Eles vão invadir um templo, né, em busca da carpa, porque falaram acho que foi o próprio coreano vizinho deles que falou que o médico. Sangue de foi o médico que falou? No anime foi o médico. Ah, tá, que o sangue de carpa faz bem, né, porque a mãe tava doente com desnutrição, né, e tal, grávida, né. Eles invadem o templo, desrespeitam lá, né, as regras e tal, e vão em busca da carpa, né, que é pra ajudar a mãe, né. Mostra a dificuldade, mas que era uma família unida, né, tem a questão do autoritarismo, né, o pai era muito rígido. Mas até falando sobre o autoritarismo do pai, né, que eu acho que é uma coisa exagerada, eu acho que propositalmente, né, isso daí, mas eu acho que ao mesmo tempo que ele mostrava autoritarismo, ele mostrava também um amor exacerbado, entendeu, pelos filhos dele, né. Tanto que você vê que todos eles são capazes de fazer literalmente tudo pelo outro, né. Com certeza. É porque a gente vive numa época diferente também, né? Vamos recordar que isso daí, que a educação era diferente. Antigamente a palmada não era ilegal, né? Você dá uma palmada. Hoje em dia, se você dá uma palmada no filho, você vai preso, né? Se você na escola você repreender um aluno que tá fazendo merda, você vai ser afastado se você for educador, e por aí vai, entendeu? É a onda do politicamente correto e hipócrita também, né? Isso daí interfere muito na visualização da obra. Você deixa de ser educador e passa a ser babá, né? Passa a ser... Pior que babá, né? Refém, né? Exatamente, refém. É terrível. Não, mas a sociedade japonesa ela é diferente da nossa, da ocidental, como a gente está acostumado a ver em filme, e realmente isso foi o que falaram já, isso choca, né? O ocidental vendo a forma as relações sociais, as relações familiares daquele povo, choca a gente, porque é diferente, eles realmente são respeitosos, eles são obedientes, é bem específico, né? É uma realidade bem específica deles, né? Pode chocar o Ocidente, mas é aquela forma como eles viviam, né? Esse primeiro filme é de 83, ele é produzido pelo estúdio Madhouse, que é o estúdio que mais pra frente, a cabeça-chefe desse estúdio ia ser o Satoshi Kon, né? Exatamente. Então, um tremendo estúdio de animação. O anime, ele, pra quem não leu o mangá e etc, ou não vai ler, enfim, o anime ele se sustenta independentemente do mangá. Ele é muito bem feito, muito bem construído. Reassistindo agora, eu fiquei impressionado em quanto ele é bem escrito. Foi uma boa escolha, né? Os temas abordados dentro dessa compilação, né? Exato, ele funciona muito bem. Eu acho que ele tem uma vida própria, independente até do mangá, o anime. Os dois, viu? Pra mim, os dois são muito bem amarrados e se completam perfeitamente, as duas animações. Da maneira como ele é construído, primeiro esse prólogo mostrando a situação dos bombardeios, depois o que o Douglas falou, que ele apresenta a família, apresenta ali a situação, como é que estava ali na cidade de Hiroshima na época, os problemas que o Gen e o pai do Gen tem em relação à mãe que está grávida e está doente, a solidariedade que ele acaba encontrando tanto com o vizinho, né, quanto com aquele senhor que cria carpas, né, e eles ouvem que o sangue de carpa pode ser bom para a mãe dele recuperar as energias, já que ela está sofrendo de inanição, né, ela tá com
falta de nutrientes e tudo, e tá em risco, né, por conta de estar grávida também. Ao mesmo tempo que a gente vê eles passeando pela cidade para tentar arrumar comida para a mãe, isso é uma maneira que a animação encontrou de mostrar Hiroshima antes da explosão da bomba. Eles passeiam pela cidade toda, a gente tem uma chance de ver como é que é o dia a dia, os edifícios enquanto ainda estavam em pé, a dinâmica das pessoas ali, tudo isso é muito bem pensado, até porque a explosão só vai acontecer depois de meia hora de filme. Vocês citaram o nome dos personagens. O japonês tem muito isso de colocar os nomes dos personagens a ver com a história, né? Por exemplo, o Gen, que o Douglas falou que pode ser por causa do Genbaku, que é a bomba atômica. O irmão dele que se chama Shinji, que Shinji é um dos modos de falar acreditar em japonês. E tem a irmãzinha dele pequena, que é a Eiko, que pode ser criança de vida longa. E depois a outra irmãzinha, né, a que nasce, que é a Tomoko, né? Isso. Que quer dizer criança e amizade, né? Fazer amigos, né? Sim, sim. A gente vai ter o cotidiano da família, vai culminar na bomba, né? Isso aí é bem exposto no anime, no mangá, gente, perfeitamente, né? Causa tensão, fiquei tensa, né? Já tinha lido, mas reli. Né, aquele negócio de focar na hora, né, mostrar o relógio, 15 para as 8, o irmãozinho com o barquinho, né, falando assim, olha, quando você voltar, vamos descer o rio, colocar o barquinho no rio, né, e ele vai para a escola, né, alguém, né. E aí vem o choque, né, eles veem o B-29 passando de manhã, né, o dia tá claro, tá bonito, e ninguém espera, todo mundo acha que vai ser onde já havia tido um alarme falso, né? E todo mundo, né? Ninguém espera o que vai acontecer, né? E aí, de repente, vê aquele brilho, vê aquele clarão. É aquele reflexo do sol no metal, né? Vai descendo lá do céu, vai descendo a bomba. E quando a bomba cai, dizem, né? Vários relatos, mais forte que a luz de 1000 sóis. 1000 sóis. Né? E você vê acompanhado, quadro a quadro, né? Assim, o choque mesmo. A primeira cena de horror, de terrível que a gente vê nesse anime é quadro a quadro, a garotinha segurando a boneca e ela começa a derreter, os olhos saem. O apocalipse começando, né? Gente queimada, gente deformada, a bomba causando toda sorte de destruição, gente coberta de caco de vidro, o horror mesmo, né? Cadáveres para tudo que é lado, a destruição dos prédios, dos edifícios. E o horror, nesse caso, é de verdade, é real, né? A representação do autor, que foi testemunha daquele horror real. É impressionante. E uma coisa que eu queria falar, aquele documentário que você recomendou, o White Light e o Black Rain, eu vejo, talvez pela magnitude da destruição, muitos relatos parecidos, no sentido de que as cenas horrendas, né, relatadas no roteiro lá do Barefoot Game, muitos deles são um pouco parecidos com os relatos dos sobreviventes do documentário. Pilhas de corpos queimados, caminhões levando cadáveres, reservatório d'água cheio de cadáver, né, porque os reservatórios contra incêndio, né, verme comendo gente. O anime, ele não vai poupar nada, né, assim como o documentário, mas é um anime, né, e depois ainda vem a chuva negra, e contamina a água, contamina a comida, e o que já era escasso. As pessoas bebiam, né, a água da chuva negra, né, morrendo de sede, né, porque não tinha água. Impressionante. Eu não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. O Douglas, acho que ele definiu muito bem como foi mostrada essa coisa do impacto, né, da hora da explosão da bomba, pessoas que estavam ali. É engraçado que o Gen, ele acaba não morrendo naquela hora, quase que por um acaso, que ele vai abaixar para pegar alguma coisa que caiu e tem um portão ali, né, uma parte de um portão que tá meio que na frente dele, acaba ele não recebendo o impacto diretamente, aí sobrevivendo por causa disso. Essas cenas, eles não deixaram de mostrar a dimensão humana. Eu acho que é de cortar o coração a imagem que você tem uma mãe com uma criança ali pendurada, né, ela levando a criança a tiracolo, o calor derrete aquela coisa que ela usa pra segurar o bebê cai, antes de morrer ela percebe que o bebê caiu, ela se joga no chão pra morrer do lado do bebê no chão. Então é o tipo de cena assim que é pra ninguém nunca mais esquecer mesmo, né? Depois da rendição, minha mãe, 2 irmãos mais velhos e eu lutamos para sobreviver nas ruínas de Hiroshima. Em meio a tudo aquilo, eu queria apenas esquecer os horrores do bombardeio. E quando me tornei cartunista, a última coisa sobre o que eu queria escrever era a bomba atômica. Eu odiava a simples menção da palavra. Acreditando que quadrinhos deviam ser divertidos e alegrar as pessoas, dediquei minha carreira a desenhar histórias de ficção científica, beisebol, coisas do gênero. Mas, em outubro de 1966, 21 anos depois da bomba, minha mãe morreu.
Padecendo de uma série de diferentes enfermidades, sua vida foi um sofrimento constante. Quando seu corpo foi cremado, eu descobri algo que me fez tremer de raiva. Não sobrara nada de seus ossos. Geralmente os ossos resistem à cremação, mas o césio radioativo tinha devorado o esqueleto da minha mãe, que foi reduzido a cinzas. A bomba atômica tinha tirado tudo de mim, até mesmo os ossos da minha mãe. Muita coisa é mostrada no documentário. Tem filmagem. Os sobreviventes, eles pintaram as recordações. E essas pinturas são terríveis. É tudo assim que é mencionado no anime, que também tem no mangá, que são as pessoas nos rios, né, mortas, né? Muita gente morta, muita gente carbonizada. E tem as pinturas dos sobreviventes, né? Que são impactantes também. Uma coisa importante, é que eles o pessoal pedia água e quando bebia água eles morriam na hora. Isso. Porque o corpo não está acostumado tá precisando de água, né? Se tomar agora você pode ter ataque cardíaco, eles morreram na hora. Bebiam água muito rápido, né? Não pode. Tinha que ser bem devagarzinho. Não sei também como era a força de meus sóis, né? Não sei o quanto desidratou essas pessoas. Só sei que se não tivesse atrás de um muro assim, uma proteção, quem pegou a luz direta derreteu aquela parte. Se estiver perto do ponto de impacto, derreteu completamente, né? Vaporizou. Tem umas fotos que eu vi que tem gente que é uma sombra, parece que tá pintada na parede. A pessoa foi vaporizada e acabou ficando o desenho dela nos lugares, lá nos muros, nas escadas. Foi bem impressionante. Achei interessante também como que o anime mostra o contraste, né? Porque sempre quando o Douglas tinha falado que ele começa a ter um tom de documentário, quando tá as cenas do game, é uma cena bem no ângulo da criança, você vê os adultos são bem maiores, e quando cai a bomba, ele passa para essa cena de documentário que mostra o avião caindo, e a partir daí começa só cenas mais reais, mas também com a fantasia da criança, porque o ângulo também passa a ser o mesmo, as cores mais escuras. Os sobreviventes deixam de ser pessoas que a gente até viu no documentário, mas muito mais, como é que eu posso dizer? Parece zumbis. Mas com um estilo assim bem mais fantasioso mesmo, não tão real. O olhar da criança, né? Isso, sim. E também o amadurecimento dele, né? Com certeza. Que era muito alegre e começa a ficar o sofrimento de todo mundo, né? Eles usam umas cores meio psicodélicas na hora que eles vão mostrar o efeito da bomba na hora da explosão, né? Uma coisa bem interessante, bem coisa talvez da imaginação colorida de uma criança refazendo aquele momento, né? E também no último frame, depois que a bomba cai, tem um frame só de um desenho bem realista da bomba, né? Essa foto é real, né? Eles fizeram a animação baseada na foto, que é real. Essa foto eles tiraram quando os Estados Unidos arremessa, eles filmam, né? Tudo tremendo e tal. Foi documentado. E essa foto existe. Eles basearam esse último frame aí nessa foto. É impressionante, o trabalho é impressionante. Nesse dia estavam lá 3 aviões, correto? O Enola Gay, que foi o que tinha bomba. O segundo era o que tava o pessoal filmagens. Pra coletar um pra filmagem e o outro pra coletar os dados, né? Necessary evil, mal necessário. Mal necessário, exatamente. A ironia, né? É absurdo, é absurdo. A primeira vez que eu assisti esse anime foi nos anos 90. Eu assisti em japonês sem legenda mesmo. Eu comprei a fita numa das minhas primeiras incursão lá no bairro da Liberdade. E eu lembro que o que mais me chocou nessas cenas que vocês citaram agora é saber que aquilo tudo foi real. A gente tá acostumado a assistir, eu pelo menos, né? Tava acostumado a assistir anime, até tinha umas violências, mas você sabia que era ficção. Você sabia que aquilo lá que você passou era que aconteceu com pessoas de verdade. É chocante. Um aperto no coração. É impactante, nossa, né? E é isso que é mais doloroso, né? Eu lembro também que eu tive acesso ao anime só depois, né? Primeiro eu li o mangá, né? Mas eu lembro que é chocante de você saber que é verdade, saber que é real, que a realidade é muito pior do que a ficção pode ser. O ódio ferveu dentro de mim e pela primeira vez eu me confrontei com a bomba. Então fui tomado pelo desejo de escrever sobre ela. Sentia como se minha mãe estivesse me dizendo para revelar a verdade sobre a bomba aos povos do mundo. Eu odiei os Estados Unidos por terem usado a bomba atômica.
Os ataques aéreos do avião B-29 já tinham reduzido as cidades do Japão a escombros. O país estava à beira da rendição. Era apenas uma questão de tempo. Por que os Estados Unidos lançaram a bomba em tais circunstâncias? Depois da queda da bomba, aí vai começar a dura realidade de tentar sobreviver, né? Logo depois que a bomba explode, a casa, né, do Gen desaba, ficam presos o pai dele, a irmã e o irmão mais novo, né? E ele e a mãe acabam tendo que assistir a família morrer queimada, né? O resto da família morrer queimada. Isso é uma coisa muito trágica, muito triste, até porque a gente sabe que esse anime é autobiográfico, né? Realmente aconteceu isso com a casa e com a família do Kenji Nakazawa. Sobrevive ele e a mãe. Mais pra frente ele vai encontrar um menino que vai ser uma espécie de... Eles vão adotar esse menino como uma espécie de substituto do irmão mais novo que ele perdeu. E é uma longa epopeia aí de tentar sobreviver, né? De tentar obter comida, abrigo e tentar também obter remédios para a irmã recém-nascida, né? Leite e remédios para ela. O Gen ficou com a responsabilidade de conseguir algum alimento para ela e chamar um médico, né? Porque ela estava passando mal. E nesse instante a gente começa a ver a reação do Gen, que ele vai encontrando, que o Edu tinha comentado, pessoas pedindo água que morrem na hora, pessoas carbonizadas, coisa que ele nunca tinha visto antes e tem que começar a interagir. Pois é, o parto, ele acaba tendo que ajudar a mãe a fazer o parto logo depois, né, que o resto da família morreu, no meio daquele desespero todo, no meio daquele monte de gente morta ou agonizando, e ele ainda tem que encontrar forças para ajudar a mãe a fazer o parto, né. E realmente, a peregrinação dele pela cidade, parece que ele tá no meio de um apocalipse zumbi, né. Aquelas hordas de pessoas ali cegas, né? Todo mundo ficou cego por conta do calor e da luz, né? O pessoal andando quase morto ali, procurando sabe o que, né? Procurando algum tipo de ajuda, então pessoas até agonizando, né? Porque tem uma cena que é um bebê mamando numa mulher morta, né? Exatamente, é muito chocante isso. Tem muitas cenas fortes assim. É a busca pelo sustento, né? Depois desse desespero, você ter a cidade arrasada. O primeiro foca nessa questão do efeito imediato, do horror, né? Da destruição, do genocídio e dos cadáveres, decomposição dos cadáveres, daquele problema, né? No soldado começou a vomitar sangue, a defecar sangue e aqueles efeitos mais imediatos, a chuva negra, né? Isso vai ser bem focado nesse primeiro filme, né? As outras questões vão ser mais elaboradas no segundo. Ainda hoje não consigo deixar de pensar que foi um experimento para comparar o desempenho de dois tipos de bombas atômicas, a de urânio usada em Hiroshima e a de plutônio usada em Nagasaki. E mais do que isso, eu odiava os líderes japoneses durante a guerra. Em primeiro lugar, o imperador Hirohito, cujas ações tinham levado os norte-americanos a lançar a bomba. Por que o Japão tinha iniciado essa guerra irracional? Eu amaldiçoei a má sorte de meu país em ter líderes tão estúpidos e inconsequentes. Como vocês sabem, a mamãe tá fazendo um projeto, os filhos acabam participando, né? Assistindo e tal. Eu queria que vocês perguntassem pra ela como é que foram as impressões dela. Depois ela sai do chat. Olá. Alô? Oi, Mariana. Oi, tudo bem? Tudo. Eu queria saber sua opinião, né? Eu que já nasci um tempo também, a gente acaba esquecendo do impacto de Hiroshima e pensa mais nos Estados Unidos como a superpotência, né? Qual que é a sua opinião sobre o ataque de Hiroshima? Bem, eu acho que os americanos tiveram um ato terrível com essas pessoas, muitas que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo entre eles. Eram civis, né? Não eram soldados, não é? Eram mais pessoas do povo do que os soldados. Mas você acha que esse impacto ele é reconhecido até hoje? Ou as pessoas esquecem do que aconteceu, do que os Estados Unidos já foi e ainda é? Olha, eu acho que o ataque que teve em Hiroshima, nesses tempos, está sendo muito esquecido por todas as pessoas que, se você chegar na rua, às vezes, perguntar para uma pessoa se ela lembra do ataque, ela vai falar que não. E eu sinto que as pessoas não dão muita importância para o que acontece em outros povos.
E o anime, Mariana, o que você achou de assistir? O que você achou do anime? Você recomenda? Você acha que é muito forte ou não é? Até para pessoas da sua idade também, né? Você acha que vale a pena assistir? Olha, vale muito a pena assistir. Achei muito lindo. Se trata também sobre a esperança do povo e de seguir em frente mesmo com todos os problemas que causa na vida. Ah, bacana. É isso aí. Então tá, valeu, gente. Vou passar pra minha mãe aqui. Pô, valeu, bacana. Pronto, Mariana, minha filha. Coisa importante também que ela falou, que o próprio povo japonês não lembra do que aconteceu. No documentário lá do Clarão, eles falam, eu não sei o que aconteceu nesse dia aí. Não, eles perguntam, pô, o que aconteceu no dia tal? Ah, sei lá. Entendeu? Os jovens, assim, acho que na faixa etária de 20 anos, principalmente os que não são descendentes, né, de sobreviventes, eles não sabem do que aconteceu, então eles não sabem. Eu acho que o começo do documentário já tem isso, né, entrevistando jovens na rua, né. O filme lá, do Rhapsody de Agosto, também não tem aqueles jovens adolescentes meio alienados também, não é? Vó deles que perdeu o marido na explosão em Nagasaki. Tem quase 20 anos, né? De 92, 94, acho o filme, né? O Rhapsody do Kurosawa. Tem essa questão também da alienação, né? Acho que o pessoal tende a esquecer muita história. Fazendo um paralelo aqui com o Brasil, se você chegar para um jovem agora, aposto que muitos deles não vão saber o que foi a ditadura. Por isso que precisa reforçar, né? Sempre a ideia de que não esquecer, nunca, né? A gente tem era da informação, mas parece que entra por ouvido e sai pelo outro, né? As informações não é seletivo, né? Não esquecer até para não repetir de novo, né? Isso. Exatamente. Como vocês falaram mais cedo, que o Japão passou por isso e depois acabaram fazendo o mesmo com a Coreia. 2001 também a história se repetiu, né? Um ataque em Nova York, em civis que aparentemente não tinham nada a ver com porque tem ataque civil, pra mim, não tem explicação nenhuma. Não sei depois se a retaliação, né? Os japoneses atacaram Pearl Harbor, os militares. Eu não sei se eles atacaram outras pessoas lá civis que estavam lá pelo meio, mas só sei que os americanos foram pra na cidade. Não quero saber se são militares ou civis. Eles mataram bomba mesmo pra ver como eram os efeitos dela. Pra mostrar que são superiores a todo mundo. Exatamente. Isso aí, Eduardo. Concordo contigo. Mas não devia ter conflito, né? Porque você vê que países mais... que o capitalismo já avançou, eles veem que o custo de oportunidade de você manter um exército é risível o custo, porque ele é muito alto e você quase não tem conflito, tipo, diariamente, tirando grandes potências como os Estados Unidos e tal, que entra em conflito por outros interesses. Um país que quer se manter há mais tempo, ele não precisa de ter um exército. O contraponto disso é os países abandonados, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos, eles vendem a ideia, né, e outros países também, não só os Estados Unidos, que eles são pacificadores, né, e eles querem melhorar a vida em outros países, né, etc, e por aí vai. Mas e os países como a África e outros que são abandonados, né, são esquecidos, né, mal sobrevivem ali com o auxílio de algumas entidades, né, sabe, eles são esquecidos. Por que eles não tentam intervir para melhorar lá, mas não com a guerra, né, com a força militar, e sim com o auxílio real, né? É que você só serve para ser pacificado e democratizado se você tiver petróleo, ouro, água, sim. Qualquer recurso natural que interesse. Se você não tiver, você pode ficar se matando um ao outro aí até o fim dos tempos, que eles não vão se importar muito, não. Exatamente. O próprio Japão foi bombardeado e menos de 10 anos depois ele já era o queridinho dos Estados Unidos, né? A gente tá com a bomba aí, mas calma aí, gente. Foi mal aí. Toma esse dinheiro, mas vocês não vão ter exércitos, vão se desmilitarizar, mas é tudo pela democracia, tá? Na verdade, os Estados Unidos não queria que a China fosse a vitrine capitalista, porque ela já era comunista, né? E durante a Guerra Fria, o Japão, destruído e arrasado pela guerra, é que vai virar a nova potência. Tem um objetivo estratégico político aí, né? Vai virar a nova potência da Ásia, né? E foi o que aconteceu, né? Investimento maciço dos Estados Unidos, logo depois de bombardear o país todo e arrasar o país, né? Paradoxos aí pra... sim. Ó, tem uma coisa interessante, tem um anime de 98 chamado Shinro, Ó Brigada Lobo, do Mamoshi Hoshi, que ele fez o Ghost in the Shell, né? Que mostra que como se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, então no Japão eles falam além de japonês, no meio das palavras eles falam alemão. Caraca. Igual que hoje em dia, no meio das palavras eles sempre falam inglês, né? Tem até palavras que nem existiam na língua japonesa, eles adotaram a língua inglesa pra esse tipo de palavras, tipo Natal, Merry Christmas, né? Esse anime é legal porque mostra esse paradoxo. Se tivesse a Alemanha ganhado a guerra, eles falavam também alemão no meio. Como foi os americanos que eles reescreveram a Constituição japonesa, né? Tirando as armas e tudo mais, com aquela base militar que tem até hoje no Japão. Eles começaram a fazer todo mundo pegar o amor para os Estados Unidos, né? Então as pessoas começaram a se ocidentalizar por causa dos americanos. Então vamos lá.
Não há nada tão sem sentido e terrível como a guerra e as armas nucleares. Sejam quais forem as nossas diferenças ideológicas, nós devemos trabalhar juntos para destruir esses monstros. Esses eram meus pensamentos quando comecei a trabalhar em Game Pés Descalços para valer. A série foi baseada em minha experiência pessoal sobre a bomba. As cenas de família, os personagens e vários episódios que aparecem em Game são pessoas e eventos reais que eu vi, dos quais ouvi falar ou que eu mesmo vivenciei. Logo depois da bomba, semanas depois, né, chegam os soldados americanos, né, depois da rendição, e oferecendo, a gente bombardeou vocês, tá, habitantes de Hiroshima, né, mas toma aqui chiclete, criançada, toma chocolate, a gente tá aí pra ajudar. No documentário, né, Douglas, do Clarão Chuva Negra, é um pouquinho além disso, né, eles usaram isso daí como vitrine pra mostrar como eles são bonzinhos. O que eles fizeram? Eles pegaram vários sobreviventes deformados. Eu não sei, acho que no documentário acho que mostram 6 sobreviventes, né? Deformados, que eles levaram para os Estados Unidos para poder fazer plásticos. Levaram uns 25, né? 25, as meninas, isso, né? As menininhas. Exatamente. Lá. Essa galera toda fez as cirurgias plásticas. Aí eles levaram a galera para um programa de televisão. Entendeu? É bizarro. É bizarro isso, gente. É por isso que a gente recomenda muito o pessoal assistir, além do game e tal, você assistir o Clarão Chuva Negra, porque é chocante a cara de pau, entendeu? Eles mostram os sobreviventes na televisão, eles recebendo um cheque, né, um ou outro, lá um representante recebendo um cheque micharia, né, pra falar assim, olha, isso aqui é pra vocês, pra poder ajudar, sabe? Foi com o piloto que não larguei, né, que atirou a bomba. Ele chora pras câmeras, é ridículo. É ridículo, é vergonhoso. Então eu acho que isso daí não pode ser esquecido. Tudo bem, não vamos fazer apologia ao ódio, né? Que eu acho isso incorreto. Eu às vezes tenho lá minhas discussões até por conta disso. A gente pegar e falar assim, cambada de filha da puta, ponto. Não é assim. Eu acho que todo mundo tem direito à redenção. Eu acredito que um país pode ter direito à redenção, pode mudar a maneira de pensar. Eu não acho que todo americano simpatize com essa espécie de gesto que houve na época, né? Mas, infelizmente, tá ali e tá registrado, né? Dá pra gente assistir, pra gente ver, e isso não pode ser repetido. Mas tão sendo que, se você for pensar, agora no Afeganistão a gente tem aí essas notícias que o pessoal passa de caminhão jogando doce e depois usa a molecada como alvo, né? Brinca de tiro-alvo com a molecada que vai pegar os chocolates, né? O horror, né? O horror que o ser humano é capaz de fazer, né? Mas o governo americano, ele sempre gostou muito de teatro, né? Tanto é que parece sessão dupla. Primeiro vem a tragédia e depois vem a farsa, né? É uma beleza. É sempre assim. Só que aí, né, depois que acaba o programa, depois que as câmeras são desligadas, as 20 mulheres lá que fizeram a plástica, que deram tchauzinho pras câmeras, voltaram pro Japão, sofreram toda sorte de discriminação, não casaram, não conseguiram emprego, sabe? Os filhos podem nascer deformados e toda aquela sorte de situações que só quem realmente sobreviveu a uma catástrofe dessa, atômica, pode relatar, né? E eles já estão velhinhos, né? Essas pessoas já fez mais de 60 anos que a bomba caiu, né? Essas pessoas estão morrendo. E foi uma sábia decisão mesmo do artista, né, do Nakazawa, pra fazer esse projeto do Barefoot Game, e do documentarista, né, porque as pessoas estão morrendo, e as pessoas vão esquecer. Por quê? Porque tá distante no tempo e tal, a barbárie continua, né? Se ninguém continuar falando disso, o pessoal acaba esquecendo, as gerações esquecem. Esse mangá, ele tinha que ser distribuído gratuitamente, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. O mangá, a animação, todos esses documentários, esses relatos que são contra a guerra, eles têm que ser amplamente divulgados de maneira fácil, se possível nas escolas. Entendeu? Nas escolas, tanto o Mouse, lá do Art Spiegelman, né, quanto o Game, Pés Descalços, eles tinham que ser amplamente distribuídos. A escola americana que o Game é adotado como leitura obrigatória lá. Ó, que legal, né? Tá vendo? Tem que ser assim no Brasil também. Se você for tentar comprar alguém aqui no Brasil, ele é caro. Entendeu? Não é todo mundo que tem recurso para poder comprar. Quer dizer que eu acho que tinha que ser distribuído gratuitamente. Por quê? Porque a ideia não morre assim. Vai cair na mão de alguém que vai pegar e falar, poxa, leia isso aqui. E é o objetivo do Keiji Nakazawa, né? O objetivo é esse dele, é expor isso para que não seja esquecido de jeito nenhum. Não escrevi Game simplesmente para denunciar a destruição causada pela bomba atômica. Eu queria relatar o processo através do qual o povo japonês foi aprisionado num sistema imperial fascista que exaltava o imperador e instigou a nação a uma guerra total.
Eu queria mostrar para a próxima geração a miséria que um conflito bélico traz a um país. Eu queria que eles soubessem as atrocidades que o Japão cometeu na China, na Coreia e no resto da Ásia. Eu queria que eles soubessem que pessoas podem ser transformadas em lunáticos capazes de fazer coisas horríveis, simplesmente invocando o nome do imperador ou o grande império japonês e assegurando que a causa é justa. Tem um documentário que eu assisti da BBC, que até foi pra Cannes, foi não sei o que, ele é altamente dramatizado e tipo estilo de Hollywood mesmo, né? Dos dois lados, né? Assim, foi o que eu achei, em comparação com o Clarão Chuva Negra, né? A sequência da bomba atômica, pra vocês terem uma ideia, além do dramático de explodir a cidade, tem os pilotos americanos que falam, caramba, será que a gente vai conseguir escapar da explosão? Tem esse tipo de cena nesse documentário. Eles dando tchauzinho pras câmeras, na hora de jogar bomba no Japão, sabe? Então o maniqueísmo, ele vem de certa forma, vem dos dois lados, né? Mas também tem o filme do Kubrick, né? Que é de comédia da bomba, né? Que eu acho que o pensamento não foge muito daquele também. Porque os caras que estão lá no avião, eles não sabem realmente de nada, né? E eles são soldados, né? Eles são completos idiotas, né? Porque eles não sabem de nada e ainda ficam fazendo... O cara fica lendo Playboy. Esse aí é aquele Dr. Strangelove, né? Isso, que é muito engraçado também. O game modifica a vida dessas pessoas, né? Tem isso, né? Ele é um personagem que ele entra pra modificar a vida das pessoas, né? Ele vai encontrar o Ryuta, que é um sósia do irmão dele. Ele acredita que é o Shinji, né? Eles são muito parecidos. No mangá, se você ler, o Ryuta, ele é um líder de uma gangue de ladrões. Crianças de rua que são ladrões, sabe? E vai ter várias brigas ali com alguém. Ele não aceita isso assim logo de cara, assim, de ver, olha ali o meu irmão Shinji, que a aceitação é mais demorada, né? O Ryuta é um caso à parte, porque no anime ele tem um final bem melhor do que no mangá. O mangá, o final dele é bem preocupante pra mim. Ryuta é o que o Gen poderia ter se tornado se caso a mãe dele não tivesse sobrevivido também, né? Sim. Porque se ele tivesse ficado sozinho, talvez ele seria um desses garotos de rua. Com certeza, né? Um acaba ajudando o outro. Através de Gen, eu expressei repentinamente minha crença de que, independentemente do que acadêmicos respeitáveis e políticos podem alegar a respeito de guerras justas, nós devemos sempre, de forma absoluta, sermos contra a guerra e certificarmos de que o Japão jamais siga esse caminho novamente. O Gen, ele vai tentar arrumar dinheiro para a mãe poder se alimentar, a irmã poder se alimentar, e vai ter esse senhor que ele pega o Gen ali, ele fica pedindo trabalho, leva para casa dele, ele tem um irmão que tá totalmente queimado, né? Tá isolado na casa, né? Eles falam muito disso, né? O tempo todo do cheiro, do mau cheiro, né? E o cara tá isolado, ninguém se aproxima do cara, né? E é muito trágica a história dele, que ele é um pintor, né? Ele é uma espécie de fardo, né? A família quer encontrar alguém para cuidar dele porque não quer se aproximar, não quer contato com ele. Só que como ele tá muito mal, né? Ele é uma pessoa intratável. Ninguém aguenta ficar perto do cara porque o humor do cara tá terrível. É porque ele tá isolado, né? No começo até mostra que ele quer ficar com as pessoas, só que as pessoas têm horror a ele, né? E ele começa a maltratar os outros por causa disso. Mas no momento em que o Gen reage aos maus tratos que ele tem e enche ele de tapa, é uma surpresa, mas ao mesmo tempo ele fala, caramba, você me tratou como um ser humano finalmente, você reagiu a alguma coisa que eu fiz, né? E aí que começa a cair a ficha dele, que ele tem que reagir, que ele tem que tentar se recuperar, e o Gen, ele tem mesmo essa personalidade que é contagiante, ele não desiste nunca, ele nunca se entrega, e aí as outras pessoas acabam ganhando também vontade de viver quando estão perto dele, né? Sim. É o Shonen batendo forte na animação. Ele faz as pessoas ficarem amigas e superar as adversidades. É a força do protagonista do japonês. Os últimos 20 minutos da animação, 20 minutos mais ou menos, são uma desesperada corrida contra o tempo para conseguir obter dinheiro para poder dar algo para a Tomoko comer, porque ela tá doente por causa da falta de alimento, né? O neném recém-nascido. No mangá tem uma cena assim, um trecho muito pequeno assim, que eu acho muito emocionante. Pra quem lê, eu acho que vai lembrar que o Gen, ele tá pela cidade tentando arrumar alimento, mais uma vez, né? E ele encontra uma moça que ela tá com o rosto todo queimado.
Só que ela não sabe que ela tá com o rosto todo queimado, né? Mas ela sente a sensação, ela fala que tem coisa andando no rosto dela, e ele vê que é larva, sabe? O pus explode do rosto dela, né? E tal, e ela fala que tá procurando a mãe dela desesperadamente. E ela lembra, assim, de momentos que a mãe dela era uma grande dançarina. Ela fala, eu quero ser uma dançarina que nem a minha mãe. E tal, ela fica procurando o tempo todo, abrindo a boca dos cadáveres pra ver se ela encontra... É porque a mãe dela tinha 2 dentes de ouro, né? Aí pra ver se encontra a mãe e tal. Vários momentos ela quer se matar, ele não deixa. Sabe, ele faz o possível pra evitar que a moça se mate, né? Porque quando ela descobre, né, ele vai dar água pra ela, quando ela descobre que ela tá com o rosto todo ferido e bem machucado, ela quer morrer de qualquer jeito, né? Ela pede pra ele cantar pra ela, é uma música chamada Sakura, é uma música tradicional, né, japonesa, e ela dança pra ele enquanto ele tá cantando, e ela fala que é a última vez que ela vai pensar em dança na vida. É muito, muito bonito, assim, tem vários momentos, assim, emocionantes. Essa parte é bem bonita mesmo. Mesmo no mangá, a Tomoko é sequestrada, porque os caras que estão morrendo lá, que tem filha, eles usavam ela pra uma coisa pra manter eles vivos, pra não querer se matar. Ele fala, sua filha tá aqui, ela precisa de você. Se morrer, ela vai ficar sem. Daí, vamos esperar, vamos melhorar. Várias casas faziam esse mesmo recurso. O cara que tá na cama ou com a mãe que tá na cama, né? Pra fazer eles se levantarem novamente. É uma mensagem, no final de contas, de esperança, né, gente? Né? Você vê aquele horror todo, mas a mensagem é de esperança. Essa vontade inquebrantável dele, né? Isso também porque a vida tem que continuar. Se não tivesse esperança no futuro melhor, os caras vão querer se matar mesmo. É, sim. Que nem o pai dele falou, né? Aquele negócio do trigo, né? Que ele cresce apesar de tudo. É pisoteado, depois vai crescer mais forte pra prosseguir na vida. Em agosto de 1977, levei uma versão em filme de game para a Tchecoslováquia para participar do Karlovy Vary Film Festival. Ele ganhou os prêmios de melhor obra original e de melhor diretor. Enquanto estava lá, tive uma conversa com alguns cidadãos tchecos que me deixou chocado. Eles me disseram que o solo da Tchecoslováquia está repleto de urânio. Nós, tchecos, vivemos nessas terras por toda a nossa vida, e por causa disso, nossos corpos adquiriram resistência aos efeitos da radiação. Assim, se houver uma guerra nuclear, nós mesmos seremos capazes de suportar a radioatividade e sobreviver. Eles disseram e falavam com absoluta seriedade. Eu não tinha o que dizer diante da ignorância e do pensamento não científico por trás dessa crença. Esse segundo vai mostrar os efeitos mais prolongados dessa coisa terrível, né? Que foi o que aconteceu em Hiroshima, né? Em Nagasaki. Prossegue a luta pela sobrevivência, continua. Tem um personagem nesse segundo, eu não sei, deve ter no mangá, que é aquele velhinho que ele tá esperando a morte chegar, porque é a desesperança dele, né? Ele não sabe se ele vive, porque morreu todo mundo da família dele. Ele tá esperando a morte chegar. E aí vem aquilo que vocês falaram, do poder, da força do Gen, de estimular a pessoa, né? O Gen tem um momento do filme que ele entra em contato com as gangues de juvenis, de órfãos, né? Porque o governo abandonou praticamente nessa época as crianças, né? Roubando em busca de comida, se aliando à gangue, ao mercado negro, e ele vai propor a essas gangues juvenis, né, pra construir casa, melhorar, né? O velhinho, ele pra mudar, pra ir morar com eles, que eles vão construir uma casa. É a força, o otimismo da criança, do Gen, né, do protagonista. Eu acho isso muito bacana, uma mensagem muito positiva. Eles vão superando as dificuldades da criancinha que morre com um saco de batata na mão. Vocês lembram disso? Que ele vai invadir? Sabe? Roubam a plantação, né, e derrubam a criança lá no... Nossa, um horrível. saco de batata. Morre abraçado, né, ao saco de batata, meu Deus do céu. E a mãe do Gen, né, vai sofrendo. É aquilo que o Magaren tava falando, né? Se a mãe tivesse morrido, o que será que ia acontecer com ele? Será que ele ia continuar com esse espírito otimista? Ou será que ele ia debandar também pro lado das gangues, ia fazer alguma besteira? Ou ele ia ser sempre otimista, né? É uma questão interessante. Eu gostei bastante desse filme. Tem uma mudança do traço, né? Mudou bastante coisa, né? Eu não sei, vocês falaram até que não tem nada a ver com acho que o Eduardo falou, né? Que não tem nada a ver com a história do... No mangá não aparece essa história. A segunda animação é mais o shonen mesmo, que ele vai esperando a diversidade, seguindo muitos amigos. Passando as adversidades, a menininha que se acha feia, que não quer sair lá, ele começa a lamber onde tem a cicatriz dela. Eles têm um horror, né? Eles não tocam nas pessoas que estão deformadas, né? A menina, primeiro que ela é analfabeta, né? Eu lembro que ela nem consegue frequentar a escola e ela quer, né, aprender, né? Desesperadamente aprender, né? Só
que ela não consegue. E o Gen, ele pega pra provar pra ela que ela não é diferente das pessoas. Ele lambe, né? Lambe o braço dela queimado, lambe o rosto, né? Nossa, é muito foda, né, gente? O quanto do Keiji Nakazawa tem ali, né? Dá vontade de saber, né? Porque pessoa impressionante, né? Um ser humano acima do normal, né? Eu me empolguei com essa segunda animação. O traço realmente muda bastante. Ele ficou mais com a pele mais queimadinha, né? A animação, apesar disso, a animação ficou bem melhor que a primeira, assim. Tá mais moderna. E com certeza tinha mais dinheiro pra produção também. Eu gostei bastante dessa segunda animação. Eu tinha lido umas críticas aí que diziam que não era tão bom assim. Não, eu acho que ela, de certa forma, ela é tão boa quanto a primeira. Eu acho que é necessário ver as duas. É indissociável. Excelente qualidade. O traço, ele tá mais próximo no segundo do traço do próprio Nakazawa, eu acho. Ele tá mais parecido com o traço do autor do mangá, embora a história não tenha nada a ver com a história do mangá. Eu acho também que ele é um traço mais assim, como eu diria, um pouco mais realista. E isso tem a ver com questão narrativa, porque eles estão mais velhos, já não é a visão tão de criança como no primeiro. Então isso também é interessante. Ele amarra diversas coisas do roteiro do primeiro. Você tem, por exemplo, no primeiro momento em que ele vê que as pessoas estão entrando no rio, né? E daqui a pouco as pessoas começam a morrer e afundar. No segundo, eles estão no rio e eles começam a ver que o rio tá cheio dos esqueletos daquelas pessoas que morreram no primeiro, né? Então, ao longo de toda a animação, você tem algumas pontas soltas que o primeiro deixou, que são amarradas direitinho nesse segundo. Além do que, também eu acho que é uma história que ela tem uma carga metafórica muito grande. O momento em que o Gen e o Ryuta, eles já estão junto com aquele grupo de jovens ali, eles estão naquela escola que não tem teto, porque são as ruínas, né, de um edifício que sobrou, chove dentro da escola, mas aquela preocupação com a educação, de qualquer maneira, essa coisa do professor ficar citando o artigo da Constituição, o Japão não vai ser mais um país beligerante, a coisa que você vai ter da casa que eles constroem junto com os garotos, que isso é uma metáfora da reconstrução do Japão evidente, muito perfeita. A própria menina que vocês falaram, cheia das cicatrizes, ela é uma metáfora das cicatrizes que o povo japonês teve com todo esse processo aí que aconteceu e de como a solidariedade seria importante para a recuperação, né, do Japão. Então é uma história, na verdade, que ela toda é uma grande metáfora para essa recuperação do Japão, apesar também dela deixar claro que o Japão ainda ia sofrer muito, né, até se recuperar e tinha que passar por esses sofrimentos. Belíssimo trabalho, viu? Gostei pra caramba. Não tinha assistido, acabei conhecendo pra poder fazer o podcast, viu? Gostei demais. Ao contrário de vocês, eu não gostei muito da segunda animação, porque ao contrário que a primeira, que ele sempre mostrava, tipo, as subtramas, o personagem lá todo enfaixado, ele afetava diretamente o Gen. Enquanto nessa, ele acrescentava um personagem novo e em 5 minutos ele resolvia o problema na trama, sei lá, o personagem morria, ou então ele nem aparecia mais, e não afetava o Gen. Tem muito mais subtramas do que o anterior. E com isso, eu acho que a história não fluía tanto quanto que na primeira. Porque isso além de deixar o negócio mais lento, a montagem, você perde um pouco, porque a mãe dele, de certo momento, mas pro final, é totalmente esquecido. Enquanto eles tinham que conseguir o dinheiro para ajudar a mãe, eles vão montar a casa lá e montar a casa dos meninos de rua e esquece da mãe. No mangá, tem muito isso. No momento que ele vai sair pra procurar arroz, ele sai, encontra 2 pessoas e ajuda essas pessoas. Quando a mãe dele morre e aparece ele saindo com as cinzas da mãe, e a partir do momento que ele pega aquelas cinzas, ele encontra os amiguinhos, né, esses amigos aí que ele já tava morando, né, junto, ou pelo menos participando do cotidiano dessas crianças aí que construíram a casinha. Ele sai com as cinzas e vai correr e, sabe, vamos correr, vamos sair, vamos correr. Porque o personagem, ele mostrou assim que passa por cima de qualquer adversidade. Mas eu não achei estranho não, porque tem muito disso no mangá do Daniel. Tá, o foco muda de uma hora pra outra. Então, mas enquanto que no primeiro o principal problema era do Gen mesmo, nesse parece que ele esquece do problema com a mãe e passa a se importar mais ainda do que o outro. Porque enquanto no primeiro ele ia ajudar o pintor todo enfaixado pra conseguir o dinheiro, nesse ele deixa de pensar nos seus problemas. Quando ele recebe a primeira vez a grana do pintor, sabe o que ele faz com essa grana? A grana que ele pega, os 3 ienes ou 5 ienes. Eu não lembro. Ele tenta, não, isso aí tem no quadrinho, ele complementar, né? Ele pega essa grana pra limpar a barra do Ryuta.
entendeu? Porque ele já tava roubando na região, várias pessoas queriam matar o moleque. Então ele em vez de dar essa grana pra mãe dele, que tava morrendo de fome, ele pega e dá a grana pro pessoal poder liberar o Ryuta. É foda, entendeu? Você pensa assim, você acha esquisito. Nos 2 filmes ele é testemunha, né? Só que no primeiro morreu a família toda dele, né? Talvez, assim, eu também prefiro o primeiro, assim, se a gente tá comparando. Mas os 2, eu gostei dos 2, né? Assim, o primeiro, ele acredito que seja mais documental, porque a bomba caiu e você tem aquelas consequências, o horror imediato, né? De como lidar com aquela situação e você mostra a força do personagem. Talvez no segundo, talvez seja isso que o Daniel está falando, é porque ele é mais testemunha das... Apesar dele ser quem vai propor a solução, né? Ele é mais testemunha do que ator, né? Dos fatos principais, não sei. Talvez seja isso, né? Mas os 2 são bons, os 2 são... Eu acho que são bons também, são complementares. Eu concordo em parte com o Daniel, eu também achei esse meio corrido. Acho que nesse segundo ele resolveu abrir o leque, porque, como vocês falaram no primeiro, a história continua, né? A vida seguiu. Sim. Aí não tinha sentido ficar só naquele mundinho do game, mas a gente pode fazer um paralelo com o recente tsunami lá no Japão. Que foi muito recordado pelos próprios sobreviventes, né? Na televisão, né? A única coisa igual das 2 animações é o final triste, que morre um membro da família, né? O primeiro morre a Tomoko e a segunda a mãe do Gen. E a esperança no futuro também, né? No primeiro morre a Tomoko, mas depois eles veem aquela arvorezinha crescendo lá. No segundo morre a mãe deles. É isso aí. Mas tanto nesse quanto no primeiro, tem aqueles elementos do outro mangá que eu tava falando lá no começo, o Struck by Black Rain, que aparece. Esses elementos ele já tava trabalhando nisso há muito tempo. Então tem cenas, a cena da escavadeira, da pilha de ossos, aparece nesse segundo filme. Ele já é testemunha do horror mesmo, né? Os americanos passando com escavadeira em cima dos ossos para poder dar espaço, né? Para fazer as covas lá, para enterrar. Tem um bairro no Japão que o próprio Nakazawa fala, não lembro onde eu li isso. Ele fala, se você for desenterrar, você vai ver a série de cadáveres ali, que aquilo ali tá repleto de cadáveres. Um distrito lá de Hiroshima é repleto de ossadas, de vítimas da bomba. Fiquei triste ao perceber que pessoas podiam ouvir os nomes de Hiroshima e Nagasaki e ainda assim permanecer numa santa ignorância sobre a realidade das armas nucleares e da radioatividade. Entretanto, isso dificilmente surpreende, pensei comigo mesmo. Mesmo no Japão, onde os políticos se apegam em dizer que o país foi o único a enfrentar uma guerra nuclear, muitas pessoas não sabem nada sobre os efeitos da bomba atômica. Na verdade, não há nada mais perigoso que a ignorância. Pense nas crianças mudas telepáticas. E se a gente for falar pro pessoal assim, filmes que tenham relação com esse assunto, ou com a bomba, ou com a guerra em si, ou com o sofrimento do povo japonês, fora obviamente o Clarão Chuva Negra, né? Entre outras produções também, o que dá pra recomendar? O Hiroshima Mon Amour, o filme do Alain Resnais, que ele trata da bomba de Hiroshima como se fosse um conto bem fantasioso, né? Eles vão contando, bem naquele estilo da novela vaga, o que aconteceu com eles e o ponto de vista de cada um da guerra. Então, enquanto eles vão contando, vão mostrando no início do filme cenas reais dos sobreviventes, mostrando as pessoas pedindo pra morrer, vai mostrando todo esse sofrimento em contrapartida com a relação dos dois. Aproveitando um outro filme que eu tava lembrando aqui, é o filme do Shoei Mamura chamado Chuva Negra. Conta justamente a história de uma moça e mais os tios dela, se eu não me engano, que eles estão passando, eles não são da cidade, eles estão passando por Hiroshima no dia que tem a explosão da bomba. E eles acabam vendo essas mesmas cenas das pessoas derretidas, o pessoal que tá com o corpo todo queimado e cego, caminhando, procurando ajuda, eles acabam visualizando tudo isso. E essa moça, ela tá num barco e ela é atingida pela chuva negra, que acontece depois da explosão. Aí o filme dá um salto para 5 anos depois, ela tá vivendo numa outra cidade onde vivem muitos sobreviventes. E esse pessoal tá começando a ser afetado pelo câncer. Várias formas de câncer e doenças relacionadas com a exposição à radiação. Ela não tem sintoma nenhum. E ela tá de casamento marcado, só que ela tem um medo, né, que possa acontecer alguma coisa. E justamente quando tá próximo do casamento dela, o cabelo começa a cair, ela começa a ter todos os sintomas dos males aí decorrentes da radiação. Eu já ouvi falar desse filme. Ela briga com o pai, né? Porque o pai escondeu, né? Não é isso assim? O pai é um sobrevivente, o pai dela, né?
sobrevivente, ela tá vivendo com os tios, né? E com a avó que ela é meio senil, meio problemática, assim. Pô, esse daí tá na minha lista também, com certeza. Quem quiser procurar, tem um dorama do game, também contando a mesma coisa do mangá, né? Tendo algumas alterações, a mesma coisa que o anime fez. Também é bem interessante. E a cena da explosão da bomba eu achei impressionante. Apesar de não mostrar como a pessoa derrete, ele mostra as pessoas andando com a pele meio caída, assim, também. É bem interessante pra quem conseguir assistir ele. Vou recomendar o do Kurosawa, porque é a questão da memória. É sempre importante bater nisso, porque no começo do filme a velhinha, a viúva, ela é vista como gagá, como doida, como senil, e no final das contas, o Rhapsody de Agosto, que eu tô recomendando, né? E no final das contas, ela parece que tá lutando contra o esquecimento, né? Assim, no meu entender, aquela cena final, muito impressionante, eu gosto muito daquela cena, ela na chuva, e o guarda-chuva rodando pra trás, ela vem tentando vencer lá o tufão, tentando vencer a chuva, eu acho aquela cena impressionante até hoje, e eu recomendo, eu gosto muito do filme, de coração. Então, vou indicar de novo O Túmulo dos Vagalumes. Filmaço. Tanto o filme animação, quanto o dorama, e quanto também a história da bomba lá na cidade de Kobe. A história é parecida com a de Gen, que tem dois irmãos, a Setsuko e o Seita, tem que sobreviver contra preconceito também. Também tem um filme de 52, eu não sei se a tradução aqui pro Brasil, mas no original é Above and Beyond, que é a história do piloto do avião que jogou a bomba, o piloto Paul Tybert. Agora eu vou propor um exercício aqui. Em vez de considerações finais, eu vou propor que perguntemos pro outro alguma pergunta relacionada ao assunto livre, entendeu? Um perguntar pro outro. Então eu vou começar, vou perguntar pro Edu. Pode, Edu? Mandar bala. Bom, você que amante de mangá, de anime, esse tem uma pegada mais séria, né? Tem uma pegada mais quase documental, vamos dizer assim, né? O que você acha que é impróprio para criança, que a gente até falou, né, com a filha da Angélica, mas o que você acha? Você acha que é válido, é justificável a produção de um tipo de desenho assim, voltado para o público infantil, para eles terem conhecimento, né? Porque vê na televisão, vê esse tipo de desenho japonês para lá, desenho japonês para cá, e um filme desse batendo assim na televisão. O que você acha disso? Você acha válido? Acha justificável? Eu acho válido, também ter que conversar com ele antes de passar, né? Mas não pode ser pequenininho, tem que ter um discernimento já, se não tiver 6 anos assim, assiste e esquece, né? Assim, mas 12, 10 anos assim, acho que já tem um entendimento bem maior. Acho que é bom eles verem o que acontece no mundo, que tem que lembrar que pode acontecer novamente, que você tem que fazer tudo para que essas coisas não se repitam novamente. Então acho que todo mundo tem que assistir. E devia ser obrigatório todo mundo ler o mangá e também ver o anime. E se tiver mais produções assim, a gente tem que agradecer para que essas coisas de terror não ocorram novamente, né? Você vê, os caras atacaram o World Trade Center lá, atacaram o civil só porque é justificativa da guerra do religião. Isso não tem como justificar, é impossível. Sim, com certeza. Magaren, vamos lá. O que você achou da lição que o mangá dá pra gente e o que a gente pode esperar no futuro de quem já assistiu essa animação? A lição é como a gente passou o episódio aqui todo falando. Não importa o que aconteça, tem que ter sempre esperança no futuro. Acontece uma coisinha de errado, a gente já fica maldizendo a vida. A gente tem que lembrar que muitas coisas acontecem. Imagina passar por uma situação dessa. Nossa, como cada um ia reagir. Se sobrevivesse, é claro. A gente ia fazer igual o cara que estava com os vermes, se isolar do mundo. A gente ia começar a roubar dos outros, dos nossos amigos, passar pelo corpo dos amigos que você conheceu a vida inteira morto na rua, assim. É uma coisa que a gente que não vive em guerra, assim, não tem como imaginar. A vida já foi difícil para muitas pessoas. Que aquela sua dificuldade pode não ser a coisa mais desesperadora do mundo. Até mais podia ser você que está no lugar daquelas vítimas. Se coloca no lugar das vítimas lá pra ver. Angélica, você que tá acostumado a assistir esses filmes mais undergrounds assim, você ficou conhecendo sobre esse filme como? Você já tinha lido o mangá, você assistiu o anime, descobriu na internet, e se ele, depois de você ter assistido, ganhou um espaço onde na sua galeria de filmes preferidos, de obras, né? Vamos englobar tudo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o mangá através da mesma pessoa que me deu a oportunidade de conhecer muita coisa maravilhosa nessa vida. Então, o Marcos emprestou, né, pra mim. Eu não tinha lido nada assim tão, pelo menos assim, quadrinho assim, tão pungente, sabe, tão tocante, impactante, né? Eu lembro que quando eu li o mangá, não sei se o Marcos recorda, eu chorei.
Porque tem momentos que você chora, né? Você chora porque você fica emocionado, né? Com os desfechos de certas situações, né? Foi muito, muito importante. Tão importante que eu passei para minha filha. Mas a importância da obra, assim, relacionada a todas as obras, assim, que eu já li, falta tanta coisa que eu quero conhecer nessa vida, com certeza ela tá lá no alto. Junto com os filmes, os quadrinhos, todos que não glamorizam a guerra de maneira nenhuma. Porque eu sou totalmente a favor de nós divulgarmos obras que mostrem os horrores da guerra. Sempre, entendeu? Porque a humanidade, ela tá sempre pronta, né? A um se voltar contra o outro, a destruir, a matar. Então eu acho que o pacifismo é a palavra. Então ela é muito importante para mim. E tão importante que nós resolvemos fazer um podcast falando do Gen, né? Lembrando desse autor maravilhoso que, saibam, para quem não sabe, ele tá doente, né? Não tá bem, ele tinha até a intenção de fazer mais coisas, não conseguiu, né? Então acho que é muito importante nunca ser esquecido. Nunca, nunca, nunca. E a gente sempre reparar quando as pessoas tentarem empurrar certas ideologias, sabe? Preconceituosas, e a gente falar não. Entendeu? Tudo em nome da paz, né? Em primeiro lugar, mas não com aquela ideia de paz forçando a guerra, né? A paz pela paz, né? Isso aí. Então, eu queria perguntar pro Marcos. Marcos, você que é uma pessoa que gosta de apresentar obras importantes e interessantes para as pessoas, né? Como é que é isso? Você sentiu o desejo de você ler algo legal como Gen e você poder compartilhar com outros, você dar a tua opinião, mostrando para as pessoas que elas precisam conhecer coisas diferentes e de culturas diferentes também. Pois é, para mim o Gen foi uma descoberta interessante pra caramba. Eu acabei comprando o mangá sem saber muito bem. Eu sabia que falava sobre a explosão da bomba de Hiroshima e tudo, mas eu comprei com poucas referências. Vi ali e falei, interessante, deixa eu dar uma lida nisso aqui, né? E aí eu fiquei encantado, né? Depois acabei procurando a animação, fiquei encantado. Não sabia que existia um segundo filme. Fui saber disso agora por conta do podcast que a gente resolveu gravar. Foi você que me falou, né, que tinha um segundo filme. Mas acho que na verdade é um assunto muito triste, né? Terrível, mas que serve como motivo de discussão e das pessoas realmente trocarem ideias e trocarem informações. Então acho que isso é bacana. É uma via de mão dupla, né? Eu gosto de comentar coisas que eu li, que eu gosto, de emprestar quadrinho que eu tenho, de emprestar filme que eu tenho. E também as pessoas também me trazem também informação, me emprestam filmes, me emprestam livros, me recomendam, né? O legal é essa troca mesmo, né? Das pessoas aí trocarem referências, né? E manter discussões sobre temas importantes como esses vivas, né? Acho que todo mundo aqui já falou que infelizmente é um tema que é um pouco esquecido, né? A própria Segunda Guerra Mundial, ela não é uma coisa mais muito discutida, né? Tem uns malucos aí que tem tara pela Segunda Guerra, que guardam todo que é tipo de informação, fotos, livros, tudo, mas o público em geral não tá muito aí. Só que o que aconteceu depois, né? Esses 60 anos pra cá, os efeitos dela, a Guerra Fria, tudo isso influencia e eu acho que até marca o passo da vida que a gente tem hoje, né? Então é importante mesmo conhecer tudo isso, até pra não acontecer de novo. E infelizmente tá acontecendo, né? Não da mesma maneira, mas de forma parecida em vários locais, né? E até se brincar com os mesmos, digamos assim, protagonistas, né? Então é isso aí. Daniel, é o seguinte, o que você achou do Gen mesmo como cinema, né? Como filme? Você fez algumas observações aí muito pertinentes aí sobre o primeiro, sobre o segundo filme também, coisas que você gostou e que você não gostou. 2 animes como objetos de cinema e dentro desse tema, né? Tão importante que é essa coisa do que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki. Eu acho que nos países como o Japão, os países orientais, eles não têm tanto esse preconceito com a animação, que eles falam que é coisa para criança. E ele consegue tratar de um tema tão importante sem em nenhum momento parecer muito político e tratar de uma forma real também, de chocar as pessoas para o que realmente aconteceu. E além disso, como cinema, acho que o primeiro ele é melhor e a direção dele é muito boa. E mesmo tendo todos os elementos que funcionam no Oriente, que a gente comentou da família, ele funciona muito bem no Ocidente, porque a linguagem de vilões, das cores, ainda são as mesmas, não tão diferentes quanto as produções chinesas, que nem a gente até fez do Lady Snowblood e de outras obras também. Douglas, se fosse possível você dar um recado pro presidente Truman, qual seria? Vai ser impublicável, cara. Cara, esse período é um dos massacres, assim, o período da Segunda Guerra, é um dos períodos de massacre mais horrendos da história da humanidade mesmo, sabe? A bomba que eles inventaram
é a capacidade do homem, né, de destruir pessoas em quantidade absurda, gigantesca, uma população inteira em pouquíssimo tempo, é quase instantâneo, entendeu? O Hiroshima virou deserto, com morte, com destruição pra tudo que é lado. Os anos vão passando, né? O presidente vai mudando, o poder nuclear vai aumentando. Durante a Guerra Fria, o mundo inteiro tava correndo risco de ter o mesmo destino de Hiroshima e Nagasaki, sabe? As guerras não pararam, o objetivo a justificativa da detonação da bomba foi parar com a Segunda Guerra, entendeu? As guerras não pararam, muito pelo contrário. E é isso que vocês falaram. A gente não pode esquecer, porque parece que a gente tem memória curta, os documentários, tudo que foi feito. Hoje em dia você tem, sabe, uma desgraça dessa acontecendo, a gente não pode permitir que isso aconteça. O objetivo do autor é dar o testemunho dele e fazer com que as pessoas conheçam. E como todos vocês falaram, trocar essas ideias e impressões e espalhar isso pro pessoal. Não pode deixar que isso seja esquecido. Sabe, eu acho que o mais importante é isso. E recado pra ele blefou muito bem, né? Porque ele falou que tinha um maquinário supremo de destruição, tinha, né? Mas eram só 2, né? Ele blefou muito bem e deu certo, né? O Japão se rendeu, né? Depois da destruição toda. Foi um ato de barbárie, né? O tempo passa, mas a barbárie continua, né? Você destrói 2 cidades inteiras, destrói 2 populações inteiras com suas histórias, seu cotidiano, suas formas de viver, pra mostrar que pode, porque foi o que aconteceu, né? Pra mostrar que pode, e depois pra fazer ciência. Mas que ciência é essa? Ciência da destruição? Isso é justificável, na minha opinião. É justificável. É uma discussão tão atual, né? É tão atual. A barbárie foi há mais de 60 anos atrás, né? A barbárie absoluta. Mas a gente tem medo, né? A gente sente medo, né? Isso aí pode acontecer, né? É só inventar uma justificativa qualquer que, né? É só você ter um motivo que a mídia faz o resto. Concordo. Eu quero te agradecer, Douglas, mais uma vez aqui por participar conosco aqui do nosso podcast. Você que tem, assim, um conhecimento até melhor, né, do que a gente, porque você pesquisa história, né, e tal. Então, quero te agradecer, primeiramente, e te pedir para você falar mais uma vez dos locais, assim. O pessoal pode te encontrar em áudio ou em texto. Como é que faz? Tem um blog, né, que é o Anti-Oblívio, que eu falo lá das minhas opiniões, falo dessas coisas de filmes e tento associar com alguma coisa, né, com algumas ideias, geralmente de cultura pop, né, ou mais desconhecido. E tem esse blog, que é o Anti-Oblívio. E faço parte lá do Podtrash, que a gente fala de filmes trash, ou do cultura trash em geral. A gente era uma produtora de filme independente, de 0 orçamento. Resolveu ter a voz na internet também. Olha só que horror. Pô, maravilhoso. Para o bem ou para o mal. O Podtrash, eu tô na página. É www.td1p.com, tá? E o meu blog é o exumador.blogspot.com, que é Anti-Oblívio o nome. Eu quero te agradecer, Edu, pela sua presença sempre sensacional conosco aqui, já amigo de longa data. Edu, o pessoal quiser te procurar em outros meios, quais são? Pode me achar no podcast da Variedades, que é o internetdescana.com. Também pode me achar indicando outros podcasts legais no DimensãoNerd.com, no Dimensão Nerd Podcast, e aqui no Cine Masmorra, que é um prazer sempre gravar. E eu vou ver se eu começo a escrever também pra cá, que eu tô precisando, viu? Pô, a gente vai gostar, vai ser muito viu? legal, hein? Muito bom, agradeço. Obrigadão, Edu. Agradecer também pela primeira vez conosco aqui o Wellington Magaren. Cara, eu já escutei muito podcast falando do Wellington Magaren. Chamo ele de Satan Ghost, né? Como é que é? Satan Ghost. Ô, Wellington, muito obrigada, viu? Por sinal, sobre o game e sobre o Túmulo dos Vagalumes tem também no teu blog, né, querido? Teu podcast, né? Isso. Então, eu sou meio multitarefa em vários blogs. Eu escrevo o meu blog principal, o Clarim Diário, magari.clarimdiario.blogspot.com, que lá eu escrevo tudo que vem à cabeça. Tem desde post sobre Disney até sobre os terror mais escabroso. Olha, muito bom, viu? Eu também tô lá no podcast do Clímax, blogclimax.blogspot.com. É um blog assim sobre também o estudo do orgasmo? O que é? Não tem nada a ver com coisas sexuais, não, apesar do nome. Que piada ruim, né? De vez em quando eu também escrevo lá no J-Wave. Sim, pô, J-Wave é muito legal. J-Wave Cine lá é a minha sessão. Obrigada, Wellington Magaren. Um grande abraço pra ti. Adorei participar contigo, viu, querido? Precisando, estamos aí. Beleza. Agradecer também ao Marcos, né? Mais uma vez juntos aí, na batalha, divulgando boas produções. Exatamente.
É um grande prazer estar aqui falando sobre esses filmes interessantes, né? Com esse pessoal mais interessante ainda. Eu não conhecia ainda o Magaren, um prazer conhecê-lo e tal. Eu tava aqui dando uma olhada no Clarim Diário, que é um almanaque de cultura geral, né, Magaren? Muito interessante o blog. Vou ver se eu escuto o podcast também. Isso. O que sai na cabeça eu escrevo aí. Uhum. Tá certo, tá certo. É isso aí, pô. E acessem cinemasmorra.com.br. A gente tem o pessoal escrevendo sobre filmes, tem podcast, a presença de todos os participantes aqui também, seja em podcast ou seja escrevendo, ou as duas coisas lá no blog. E isso aí, continuamos com força total, como eu sempre digo, né? Sim. Agradecer também ao Daniel, nosso amigo, colaborador. Obrigado, querido. Queria agradecer pelo convite, né? Pela primeira vez gravar com o Douglas e com o Magaren. E por ter conhecido a obra também, porque por outros meios eu não iria conhecer. Eu que agradeço, viu? E para você que nos escutou, nosso sincero agradecimento de todo o coração. Nos envie um e-mail, tá? Para contato@cinemasmorra.com.br, tá? Nós estamos disponíveis aí, nos siga na postagem que vai ter o Twitter de todos, né? Para vocês poderem trocar ideias e tal. Seja bem-vindo aqui se é a primeira vez. Caso você queira citar alguma obra assim relacionada, por favor, você coloque nos comentários, que também nós vamos procurar para poder assistir, para poder comentar mais para frente, tá? É isso, gente. Grande abraço, beijo pra todos e até a próxima. Tchau. Bem. Falou. Agora que os 4 volumes de Game Pés Descalços foram publicados no Ocidente, ficarei gratificado se a história de Game inspirar mais pessoas do mundo, ainda que sejam poucas, a pensarem seriamente sobre os horrores da guerra e das armas nucleares. Alguns podem argumentar que, com a dissolução da União Soviética, a ameaça de guerra nuclear regrediu, mas o mundo todo ainda tem conflitos e muitas armas nucleares. Alguém em algum lugar pode apertar um botão e disparar um míssil nuclear a qualquer momento. Nós não devemos permitir que Hiroshima e Nagasaki aconteçam de novo. Cada um de nós deve se juntar ao esforço de pôr fim a essa era de medo e de construir um mundo em que possamos viver seguros e em paz. É a minha ardente esperança que Game Pés Descalços possa, de alguma maneira modesta, contribuir nessa direção. Eu ficarei feliz se ele deixar você, leitor, com algo valioso, um pensamento, uma impressão, que você possa compartilhar com sua família e amigos. E os recentes acidentes nucleares no Japão, decorrentes do terremoto da última sexta-feira, nos fazem lembrar da explosão da bomba atômica em Hiroshima. Em São Paulo, há uma associação de sobreviventes daquela tragédia. Todo mundo é queimado, chamando mamãe, mamãe, depois me dá água, socorro, já fala da cidade inteira.